Bom, pessoal, nessa aula agora a gente vai ver como é que funciona a semelhança entre triângulos. Vamos, dois triângulos são semelhantes quando eles têm ângulos homólogos congruentes. Ângulos homólogos são ângulos correspondentes nos dois triângulos. Então, imagine um triângulo aqui pequenininho e um outro aqui maior. Esses dois triângulos eles serão semelhantes se eles possuírem ângulos homólogos, ou seja, ângulos correspondentes congruentes, com as mesmas medidas. Então pode ser que um triângulo esteja mais esticado do que o outro, porém, se eles forem semelhantes, os ângulos vão bater nos dois, tá bom? Alfa, beta e gama, por exemplo, aqui nos dois. E aí, ocorrendo essa situação, como consequência, os segmentos homólogos neles também serão proporcionais, tá? E aí, ó, os segmentos homólogos, por exemplo, aqui eu tenho A. Como esse aqui é semelhante, esse vai ser A vezes K, tudo bem? Aqui, por exemplo, se eu chamar de frente para beta de Bzinho, como eles são semelhantes, aqui vai ser Bzinho vezes uma constante. E essa constante tem que ser a mesma, tá? Aqui, se eu chamo de frente para grama de Czinho, aqui vai ser Czinho vezes K. Ok? Então, significa, no fundo, que os segmentos homólogos são proporcionais, tá? Então, qual é a condição para que ocorra a semelhança entre triângulos? A condição é, eu tenho que ter ângulos congruentes nos dois triângulos, tá certo? Então, a condição é ângulos congruentes, ângulos homólogos congruentes nos dois triângulos, tá certo? Como consequência, nós vamos ter o quê? Segmentos homólogos nos dois triângulos sendo proporcionais. Então, como consequência, segmentos homólogos proporcionais. E aí, quando eu falo segmentos homólogos, pessoal, proporcionais. Aqui dentro, você pode listar uma série de segmentos que nós temos nos dois triângulos, não só os que aparecem ali, né? Que são os lados. Você pode pegar os lados homólogos, né? Segue a constante de proporcionalidade K, porém você pode pegar outro tipo de segmento, você também pode pegar alturas. Ou seja, isso significa dizer que, põe que você tem uma determinada altura aqui que meça H. Nesse outro triângulo, essa mesma alturinha, né, homóloga na verdade, vai ser H vezes K. Tudo bem? Então, as alturas, as bissetrizes, as medianas, tá certo? Também nós vamos ter o raio dessas circunferências. Tem uma circunferência que passa aqui pelos vértices, que é a circunferência circunscrita. O raio dessa daqui sendo Rzinho, dessa outra vai ser Rzinho vezes a constante. Então também raios das circunferências inscrita e circunscrita, né? O raio que fica aqui dentro também da inscrita. Raio das circunferências. Então, todos os segmentos homólogos nas duas figuras, nós teremos essa proporcionalidade aqui também envolvida. Só tome cuidado, ok? A proporcionalidade entre os segmentos é esse K, é essa constante daqui para cá, que é o K. Mas cuidado, quando você fizer a área da figura, não é K. Tudo bem? Se você fizer a razão entre as áreas, vai dar K ao quadrado. Por que que isso ocorre? Porque, veja, quando a gente faz o cálculo da área desse triângulo aqui, tá certo? Quanto que vai dar a área desse aqui? A área desse seria base vezes altura sobre 2. A vezes H sobre 2. Agora, a área desse outro aqui, quanto que vai dar? A base dele, se eu pegar, por exemplo, A vezes K, né, como base, a altura vai ser esse aqui, H vezes K, sobre 2. Ou seja, no fundo, essa área aqui vai ser A vezes H sobre 2 vezes K vezes K vezes K ao quadrado. Então, o que que isso significa? Significa dizer que
a razão entre áreas não é K. A razão entre as áreas vai ser K ao quadrado. Então, por exemplo, se você triplicar os lados aqui desse triângulo, a razão for igual a 3, a área desse aqui não será 3 vezes superior do outro. A área desse aqui será 3 ao quadrado vezes a área do anterior, ou seja, vai ser 9 vezes a área do anterior. Tudo bem? Então, a razão entre áreas, vale K ao quadrado. Tá bom? Então, se você encontrar ângulos congruentes, necessariamente eles são semelhantes. Agora, se você também encontrar os 3 lados aqui, não tem nada dos ângulos, mas verificou que os 3 lados que aparecem no outro são proporcionais aos lados do primeiro. Se você verificar que os lados são proporcionais, você também pode já garantir que eles são semelhantes, mesmo sem ter os ângulos. Aí você pode concluir também a questão dos ângulos. Tudo bem? Uma outra situação é, se você verificar que o mesmo ângulo, por exemplo, o alfa, está compreendido entre 2 lados proporcionais, por exemplo, o alfa está entre o B e o C aqui. O alfa está entre BK e CK. Então, se você percebe que esse alfa está entre lados aqui que são proporcionais, isso também te garante a semelhança. Então, o que pode te garantir essa semelhança aí? Quais são as situações que te garantem a semelhança? Ou seja, você não precisa ter todos os ângulos. Primeira delas, são os próprios ângulos, só que você não precisa ter os 3, percebe? Se você tiver o alfa e beta aqui, não tem um terceiro. Tem um alfa e beta aqui, não tem um terceiro ângulo, mas você concorda que esses dois vão acabar sendo congruentes? Vão acabar tendo a mesma medida? Então, na verdade, você só precisa olhar para 2 ângulos. Se você olhar para 2 ângulos, tem um, tem no outro, são semelhantes. Então, se você encontrar ângulo em um, ângulo, alfa, beta, ou seja, 2 ângulos em ambos os triângulos congruentes, você vai poder garantir a semelhança. Uma outra situação é lado ABC, lados AK, BK, CK, ou seja, os lados homólogos são proporcionais. Se você encontrar lados proporcionais nos dois, também você pode, configurar essa semelhança. E a última situação, se você verificar que entre esse ângulo nós temos lados proporcionais homólogos, nos dois triângulos. Então, entre o ângulo você tem lados que são proporcionais. Entre o alfa B e C, entre o alfa BK e CK. Se você encontrar essa situação, também você pode garantir a semelhança de triângulos. Tá certo? Agora vamos fazer questões sobre isso. Bom, pessoal, nessa questão é solicitado o valor do segmento AD. Nós temos 2 triângulos que são retângulos e verifique, esse ângulo que está aqui é um ângulo que é oposto pelo vértice com esse de cá. Então, se a gente já tem 2 ângulos congruentes, é o que a gente viu na teoria, então com certeza esses 2 triângulos serão semelhantes e aí eu posso afirmar alfa 90, aqui um beta, alfa 90, então com certeza aqui um beta. Tá bom? A questão pede para a gente determinar o valor de AD, vou chamar isso aqui de X. Compare as informações nos 2 triângulos. E aí uma sugestão é você organizar essas informações. Como? Lista os triângulos, então você tem um triângulo ABD. Então, você vai comparar medidas do ABD com medidas do triângulo BCE. Você vai olhar de frente para quais ângulos? Você vai olhar de frente para os ângulos que você tem informações nos 2 triângulos. Então, você vai olhar de frente para alfa e de frente para beta. Então, a semelhança gera uma proporção. Você vai olhar de frente para alfa, você vai olhar de frente para beta. Se você olhar de frente para alfa no ABD, você tem X. De frente para alfa no BCE, você tem 3. Um X sobre 3. Se você olhar de frente para beta aqui, você tem 4. E no outro triângulo tem 2. Então, 4 e aqui 2. Observe que é possível a gente simplificar. 4 dividido por 2, aqui dá 2, aqui dá 1.
Fazendo o produto cruzado, x vezes 1, x, 3 vezes 2, 6. Então, x igual a 6 centímetros, o AD vale 6 centímetros. É isso que está sendo pedido na questão, tá? Observe que, se você identificar os ângulos, ok? E os valores forem fáceis, você pode fazer isso bem rápido, né? Olha aqui, ó. Você pode simplesmente pensar o seguinte, peraí, se de frente para beta aqui tem 2, de frente para beta aqui tem 4, então daqui para cá dobrou. Então, se daqui para cá dobrou, aqui é 3, dobrando, aqui vai valer 6, que é a mesma resposta que a gente encontrou anteriormente. Beleza? Vamos ao próximo. Bom, pessoal, nessa situação nós temos dois triângulos que são retângulos, né? Não sabemos ainda se eles são semelhantes, tudo bem? Tem um ângulo de 90 graus aqui e a gente tem que verificar essa situação. X sobre Y, M sobre P. X sobre Y, M sobre P. Será que de fato é isso mesmo? Estou pegando o de baixo, o de cima pelo de baixo. Pessoal, essa questão é importante justamente para você lembrar do seguinte, não fique tentando achar quem é o correspondente de quem nos dois triângulos. Como é que você tem a certeza? Olhando para os lados que estão de frente para os ângulos congruentes homólogos, ou seja, acha primeiramente os ângulos nos dois triângulos e depois de encontrar isso, faz aquela correspondência que a gente montou, né, numa questão anterior. Então, por exemplo, vou colocar aqui esse sendo um triângulo ABC e esse um CDE. Esses dois triângulos, de fato, eles serão semelhantes, porque veja, se eu colocar aqui um ângulo alfa e aqui um ângulo beta, observe que alfa 90 e beta soma 180 graus. Então, eu posso escrever que a soma desses três resulta em 180 graus. Beleza? Então, alfa, beta 90 resulta em 180. Então, alfa 90, para fechar 180 aqui nessa meia volta, pessoal, aqui tem que ser o beta. 90 beta, para fechar 180, aqui tem que ser o alfa. Então, como eles possuem ângulos congruentes, necessariamente esses dois triângulos, eles são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, vamos fazer lá aquela regrinha, vamos fazer a comparação entre o triângulo ABC, e esse outro triângulo, o CDE. Nós já sabemos que eles são semelhantes e a semelhança gera uma proporcionalidade. Você pode indicar, inclusive, isso daqui, ó. ABC é semelhante ao triângulo, utiliza esse símbolo de semelhança ao triângulo CDE. Tudo bem? Se tiver esse símbolo com o igual embaixo, isso significa que eles são congruentes. Tá bom? Se tiver um igual embaixo, aí eles são congruentes, teriam todos eles a mesma medida, que não é o caso aqui, que não dá pra gente afirmar isso, né? Bom, nós temos medidas de frente para alfa e de frente para beta, então nós vamos colocar aqui o alfa e o beta como referências. E aí é só seguir, ó, montando esse quadrinho, pessoal, montando essa organização, você não vai ter dificuldades ali para achar a resposta com uma certeza, ok? Com uma certa certidão. Por quê? Porque aqui não falha. Se você listar o triângulo, pegar o ângulo de frente, né, o lado de frente para esse ângulo, então de frente para alfa, no triângulo ABC é o Y. É uma forma organizada de fazer isso daqui. De frente para alfa nesse outro aqui vai ser o P. Agora vamos olhar de frente para beta. De frente para beta nesse ABC nós temos o X e de frente para beta nesse aqui nós vamos ter o M. Tudo bem? Bom, vamos trocar aqui, ó, vamos colocar o Y embaixo do X, vamos colocar o Y embaixo do X, vamos trocar esses dois aqui de posição. Trocando esses dois de posição nós vamos ter M está para P, assim como o X está para Y, né? X está para Y, M está para P. Exatamente o resultado proposto. Esse é um resultado correto, beleza? Essa é a demonstração do porquê que isso é válido. Tá bom? Vamos à próxima questão. Muito bem, pessoal, essa é uma questão um pouco mais difícil de semelhança, ok? Você vai ter que primeiramente identificar a semelhança e utilizar os ângulos corretos, as correspondências corretas
para sair a proporção adequada para a situação. Então vamos lá. Nós temos um triângulo ABC grandão, tenho já um ângulo θ e tem um triângulo ACD aqui dentro dele com um ângulo θ também. Eu já tenho dois ângulos ali batendo, ok? Mas verifique, o ângulo C, esse ângulo que está aqui em C, vou chamar de ângulo alfa, é comum tanto ao ABC quanto ao ACD. Então, os dois triângulos têm alfa e θ. Se os dois triângulos têm alfa e θ, então com certeza o terceiro ângulo tem que bater. Então, com certeza o terceiro ângulo desse aqui, ó, por exemplo, que eu vou chamar de beta, no ACD, vai ter que aparecer no outro triângulo também. Mas onde é que vai ter esse beta no outro triângulo? Ó, no ABC, eu já tenho θ e alfa. O beta é esse ângulo A aqui todinho, ok? Vou fazer ele mais exagerado aqui, tá bom? Então, observe, o ABC tem alfa, beta, θ. O CAD tem alfa, beta, θ. Então, os dois eles têm ângulos congruentes, eles são semelhantes. E aí, agora vamos colocar as informações aqui, ó. O AC foi dado como sendo 8, então o AC é nessa lateral aqui, né? Que vale 8. E nós temos que o CD, esse pedacinho aqui de baixo, vale 4. E a questão está perguntando quanto que vale o BD. Então, vou chamar isso aqui de X. Tudo bem? Então, vamos fazer a semelhança entre os dois triângulos aí, mas vamos olhar de frente para os ângulos que a gente tem informação. Então, por exemplo, no ACD, nós temos informações de frente para o θ e de frente para o beta. Então, nós vamos olhar de frente para θ e beta nos dois triângulos. Porque aqui eu tenho informações só de frente para esses dois ângulos. Eu não tenho informação aqui de frente para alfa. Tudo bem? Então, vamos colocar que esses dois triângulos são semelhantes. Então, vamos lá. O triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo ACD. Então, a semelhança gera a proporcionalidade. Vamos olhar aqui de frente para beta e para θ, porque nós temos informações de frente para esses ângulos. Então, de frente para beta, certo? No ABC, no grandão. De frente para beta no grandão, ó, quem é que está de frente para esse ângulo aqui? É o X mais 4, né? De frente para beta agora nesse aqui, ó, no pequenininho aqui, ó, vale 8. De frente para θ. De frente para θ no grandão, nós temos 8. E de frente para θ, nesse pequenininho aqui, nós temos 4. Pronto, maravilha. Agora é só simplificar, né? Dá para simplificar aqui por 4, aqui dá 2, aqui dá 1. Faço o produto cruzado. X mais 4 vezes 1 é o próprio X mais 4. 8 vezes 2 vai dar 16. Então, esse X vai ser 16 menos 4, esse X dá 12 centímetros. Beleza? É isso, galera. Bons estudos!